e a gente vai dar continuidade ao estudo dos protozoários do reino proutista. Eu vou usar aqui uma apostilinha que eu entreguei para vocês, tá? E explicar os principais filos, tá, de algas unicelulares e suas principais características. Eu imprimi essas apostilas, vocês provavelmente estão de posse, e eu grifei aqui situações importantes que nós devemos estudar sobre as principais algas unicelulares. As algas unicelulares, basicamente, elas são constituídas ou são distribuídas em 3 importantes filos. O filo das algas euglenófitas, deixa eu baixar aqui, ó, as euglenófitas. Deixa eu pegar aqui um lapisinho. Tá aqui, as euglenófitas. Isso aqui é uma euglena, tá? Aqui são euglenas se reproduzindo, ela se reproduz assexuadamente pelo mecanismo da reprodução assexuada por bipartição. Tá? Simplesmente o corpo dela se fragmenta em 2, tá? Formando 2 novas euglenas. Elas não têm capacidade de se reproduzir sexuadamente, mas podem se reproduzir assexuadamente por bipartição. Mas vamos falar aqui um pouquinho das principais características das algas proctistas, tá? Então vamos lá. As algas proctistas unicelulares, elas estão divididas em 3 filos. O filo das euglenófitas, a gente vai falar sobre as principais características já. O filo das crisófitas ou diatomáceas e o filo das pirrófitas, tá? Como eu falei, elas são todas unicelulares. As euglenófitas, as pirrófitas e as crisófitas, elas são unicelulares, apresentam o corpo constituído ou formado por apenas uma única célula, tá? Outra característica interessante das algas unicelulares proctistas é que podem ser encontradas no habitat de água doce ou água salgada, tá? Todas elas, sem exceção, fazem fotossíntese e algumas poucas espécies elas têm nutrição heterotrófica, tá? Na verdade, algumas nós vamos dizer no caso das euglenófitas, elas tanto podem se fazer fotossíntese como também podem se alimentar pelo mecanismo não fotossintético, né? Ela pode se alimentar de pequenas bactérias ou de matérias orgânicas dissolvidas na água. A gente chama isso de nutrição mixotrófica, né? Quando o indivíduo ele tanto pode se nutrir através da fotossíntese ou se nutrir através da ingestão de outros seres. Então, outra característica importante das algas unicelulares é que fazem parte do famoso fitoplâncton. Se vocês ouviram falar sobre os fitoplânctons, eles estão relacionados às algas unicelulares que ficam na superfície da água, tá? E servem de alimento para outros seres, tá? Fazem fotossíntese, liberam para a atmosfera boa parte ou a maioria do oxigênio que nós respiramos. Vamos aos principais representantes, né, das algas unicelulares. Vamos lá, o filo das euglenófitas. O que eu grifei de interessante das euglenófitas, tá? Já mostrei aqui para vocês aqui a euglena. Ela é unicelular e apresenta algumas estruturas interessantes a ser comentadas. A euglena ela apresenta o corpo formado por uma membrana, citoplasma, o núcleo com carioteca, tá?
tá? Todos os protistas são eucariontes. Eles apresentam cloroplastos, essas estruturas aqui em formato de pequenos bastões, são os cloroplastos. Os cloroplastos são organelas que vão armazenar os pigmentos fotossintéticos, as clorofilas do tipo A e B, por exemplo. Já a gente vai falar sobre as clorofilas tipo A e B. Elas apresentam um flagelo. Esse flagelozinho aqui, ó, em formato de chicote, auxilia a euglena na sua locomoção. Próximo ao flagelo apresenta um pequeno órgão chamado de estigma, uma pequena organela chamada de estigma, que vai orientar a euglena em direção a pontos luminosos. A luz é muito importante para esses seres, já que eles fazem fotossíntese, precisam de luz para poder armazenar essa luz, tá? E utilizar a energia solar, a energia da luz, para poder fabricar o próprio alimento. São seres autotróficos. Apresentam também uma organela citoplasmada chamada de vacúolo contrátil, tá? Se você for observar uma euglena em um microscópio eletrônico, você vai ver que essa organelazinha chamada de vacúolo contrátil, ele fica pulsando constantemente, e a finalidade do vacúolo pulsátil é retirar substâncias tóxicas de dentro do corpo do animal, ou simplesmente retirar o excesso de água. As euglenas, elas têm uma membrana muito delgada e não apresentam nenhum tipo de proteção, de parede, que nós chamamos de parede celular, protegendo a membrana a membrana do corpo desses seres. Então, vamos ver o que eu grifei mais na apostila, que é importante vocês entenderem sobre as euglenofitas. As euglenofitas, elas apresentam reprodução assexuada por divisão binária. Como eu estou falando aqui, eu estou mostrando, deixa eu mostrar mais uma vez aqui, ó. Essa figurinha aqui, ela está mostrando uma euglena se reproduzindo assexuadamente, tá? Uma reprodução assexuada, um ser é capaz de se reproduzir sem haver a participação de um outro ser ou a troca de material genético. No caso das euglenofitas, o tipo de reprodução sexuada é chamado de bipartição. Se você observar aqui essa euglenophitazinha, tá? Ela está aqui intacta. De repente, o corpo dela começa a se dividir ao meio, se fragmentar, se partir. Ao passo final, quando ela se parte por completo, uma única euglena vai se transformar em outras duas. Na verdade, o corpo dela vai se fragmentar. Tá? As euglenas, elas não conseguem se reproduzir de maneira sexuada. Tá? Elas só se reproduzem de maneira assexuada por bipartição. Então, a maioria das euglenas, elas vivem em água doce, apresentam a nutrição autotrófica, ou seja, elas fazem fotossíntese, mas também algumas espécies de euglenas, elas também apresentam um tipo de nutrição heterotrófica. Nutrição heterotrófica é quando o indivíduo ele precisa se alimentar de outros seres. Então, daí a gente dizer que as euglenofitas, por conseguirem fabricar o próprio alimento, por fazerem fotossíntese e também por se alimentarem de outros seres, eles terem um tipo de nutrição chamada de mixotrófica. Mixotrófica é todo e qualquer ser que tem os dois tipos de nutrição, tanto a nutrição autotrófica como a nutrição heterotrófica. Gente, substância de reserva de energia, tá? Deixa eu ver se tem falando alguma coisa. Tá aqui, ó. As euglenas, elas acumulam no seu corpo, tá, uma substância de reserva de energia chamada de paramilo, tá, uma substância de reserva de energia das euglenas. Professor, reserva de energia como assim? Toda vez que a euglena faz fotossíntese, tá, e o órgão,
a organela citoplasmática responsável pela fotossíntese são esses cloroplastozinhos em formato de pequenos bastões lá dentro do citoplasma. Elas, ao fazerem fotossíntese, elas fabricam glicose. A molécula da glicose, quando se acumula dentro do corpo da euglena, ela forma um polissacarídeozinho que nós chamamos de paramilo. Então é importante a gente entender qual é a substância de reserva nutritiva das euglenófitas. Um tipo de carboidrato, tá, oriundo da fotossíntese, chamado de paramilo. Deixa eu ver se algo mais importante falando sobre as euglenófitas. Bom, basicamente é isso. É importante que vocês leiam, tá? Lá tem uma tabela na apostila que fala algumas outras situações sobre a importância ecológica desses seres. Elas fazem parte do fitoplâncton. Eles são seres autotróficos, eles fazem fotossíntese. E ao fazerem fotossíntese, eles liberam para a atmosfera oxigênio. Tá? Então a fotossíntese ela não só é importante para fabricar substâncias de reserva de energia, como o paramilo, mas a fotossíntese é importante para esses seres. Esses seres têm uma importância ecológica porque vão servir de alimento para outros seres, isso da fauna aquática, tá? O plâncton, eles são seres que ficam flutuando na água e que ao fazerem fotossíntese eles fabricam grande quantidade de matéria orgânica e vão servir de alimento para outros seres e vão servir também para liberar oxigênio para a atmosfera. Então a importância ecológica é a de serem produtores do ambiente aquático. Tá? Apresenta clorofila do tipo A e B. Pessoal, vocês vão pegar uma tabelinha dentro da apostila de vocês e essa tabela, deixa eu mostrar ela aqui. Tá aqui. Essa tabela fala sobre os diferentes tipos de clorofila. A clorofila é um pigmento, gente. Pigmento porque tem cor, tá? A cor da clorofila ela emite a tonalidade verde. Mas a clorofila presente no corpo das euglenofitas, tá? É um pigmento fotossintético, vai participar da reação da fotossíntese. E a clorofila tipo A é a principal, tá? E a clorofila do tipo B. Existe diferença, professor, entre a clorofila tipo A e a clorofila do tipo B? Sim, existem diferenças na estrutura química e na função. A clorofila tipo A tem função fotossintética, tá? De armazenar energia solar, tá? Então, os seres que fazem fotossíntese, eles sempre vão armazenar energia solar com o intuito de usar essa energia para produzir seu próprio alimento, para fabricar basicamente glicose. E a clorofila tipo A é o principal pigmento fotossintético. A clorofila tipo B, ela também é um pigmento que vai participar da síntese, mas como substância auxiliadora da clorofila tipo A. Deixa eu mostrar rapidamente aqui a estrutura da clorofila tipo A e a clorofila tipo B. Existem pequenas diferenças funcionais e diferenças estruturais. Em relação à diferença estrutural, no caso da molécula, eu vou pegar aqui só para separar a clorofila tipo A, a clorofila tipo B. Então, em cima, pessoal, deixa eu ver se eu consigo riscar aqui. Então aqui eu vou dividir. A clorofila tipo A e a clorofila tipo B, estruturalmente falando, elas são muito parecidas. Elas são constituídas basicamente de carbono, hidrogênio, nitrogênio, a presença do elemento químico magnésio. Mas se você prestar atenção na clorofila tipo A, que está aqui em cima, e na clorofila tipo B, que está aqui embaixo, a clorofila tipo A, ela apresenta um grupo, um radicalzinho, ó, ligado à sua molécula, chamado de H3C. Já a clorofila tipo B, ela tem outro grupo funcional, um outro radical, que é o H
dupla OH. Então, há essa pequena diferença entre a clorofila tipo A e a clorofila tipo B. Então, todas as algas unicelulares elas vão apresentar um determinado tipo de clorofila. Pode ser a clorofila tipo A, clorofila tipo B, C, D, assim sucessivamente. O importante é que vocês entendam que a clorofila, os diferentes tipos de clorofilas, elas são pigmentos que vão auxiliar no armazenamento de energia solar. Energia essa que vai ser utilizada no processo da fotossíntese. Tá? Eu vou parando por aqui, falando apenas das eugrenófitas, e mais tarde eu vou continuar a apostila de vocês, falando sobre as pirrófitas ou os dinoflagelados. Um abraço.